Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Lucas. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, os fariseus perguntaram a Jesus sobre o momento em que chegaria o reino de Deus. Jesus respondeu: o reino de Deus não vem ostensivamente, nem se poderá dizer está aqui ou está ali, porque o reino de Deus está entre vós. Jesus disse aos discípulos: dias virão em que desejareis ver um só dia do Filho do Homem, e não podereis ver. As pessoas vos dirão: ele está ali, ou ele está aqui. Não deveis ir nem correr atrás, pois como o relâmpago brilha de um lado até o outro do céu, assim também será o Filho do Homem no seu dia. Antes, porém, ele deverá sofrer muito e ser rejeitado por esta geração. Estas são as palavras de salvação. Glória a vós, Senhor. O reino de Deus está entre vós. Ele está no meio de nós. O Rei está aqui entre nós. E Ele é ressuscitado. E Ele é glorioso. E Ele não vem de uma maneira ostensiva, não. Nem se poderá dizer ele está aqui ou está ali, porque o Rei, está no meio de nós, entre nós. Onde 2 ou 3 estão reunidos em nome dele, ele está. Ele está na comunidade cristã. A presença amorosa de Jesus ressuscitado aqui conosco. Jesus é o Rei. E recebemos manifestações tão quietas, tão silenciosas da ação dele agindo em nós. A mão do Senhor está agindo. E certamente esta novena que fazemos é verdade. Ele está agindo. As mãos são instrumentos de trabalho. Ele está fazendo um trabalho, uma obra maravilhosa dentro de cada um de nós, no silêncio de nosso coração. Então, ele não é um Deus longe, nas nuvens, que fez tudo. Ele está no meio de nós. E como que a gente sabe? Prova para mim que ele está no meio de nós. Veja os santos. A obra que Deus Santo fez na vida dos santos. Jesus Cristo reinou, tomou conta, usou de uma maneira maravilhosa os nossos santos e santas. Aqueles que foram declarados santos e os santos do nosso dia a dia. É Deus agindo, não de uma maneira ostensiva, mas na humildade daquela pessoa que ama, que cuida de uma pessoa enferma. Aquela mãe que com muito amor cuida dos seus filhos, e o Rei está usando isso. O Pai que ganha o pão da vida com todo o amor e orientado por nosso Deus. Aquelas pessoas todas que estão agindo com sabedoria. Deus ama tão somente aquele que vive com sabedoria. Porque recebeu a vontade de Deus, sabe a vontade de Deus, vive na presença de Deus,
Deus fala com esta pessoa. Deus está reinando sobre a pessoa que tem a sabedoria. Aí está o reino de Deus. E se parece, essa pessoa não se projeta, não fala, entendeu? Aquela pessoa que está aí rezando o seu terço e orando pelos seus filhos, e clamando e pedindo com humildade, o rei está agindo, não de uma maneira ostensiva, soltando fogos e falando, e se propagando, e se promovendo. Pois Deus ama somente aquele que vive com a sabedoria. De fato, a sabedoria é mais bela que o sol e supera todas as constelações. E as pessoas que têm o reino de Deus, o rei dentro de si, são pessoas mais belas que o sol. E a beleza supera todas as constelações. Comparada com a luz, é a primazia. Pois a luz cede lugar à noite, ao passo que contra a sabedoria o mal não prevalece. O mal não prevalece contra o reino de Deus e contra Deus que está na pessoa fazendo uma obra maravilhosa dentro da pessoa. A sabedoria se estende com vigor. O reino de Deus também se estende com vigor, de uma extremidade à outra da terra, e com suavidade governa todas as coisas, porque Ele é o Rei. E Ele está no meio de nós, falando conosco, dando-nos palavras de sabedoria para saber como viver, o que falar, como agir. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. O Rei fala conosco, somos súditos do Rei. É eterna, ó Senhor, vossa palavra. Ela é mais firme e estável que o céu. Vossa palavra, a comunicação do Rei conosco, ao revelar-se, me ilumina. A palavra do Rei dá sabedoria aos pequenininhos, aos humildes, não aos orgulhosos. Deus escondido, fazendo obras maravilhosas. Pelos frutos conhecereis que o reino de Deus está entre nós. Com amor, a igreja fundou escolas, hospitais. Com muito amor, centros de recuperação de pessoas dependentes. O reino de Deus está entre nós, na igreja, porque é o corpo de Cristo. O Rei está no Papa, nosso querido Francisco, nos bispos, nos sacerdotes, religiosos, os leigos, casais. O reino de Deus está em muitas famílias, graças a Deus. O reino de Deus está em nós por causa do batismo. Nós fomos entregues a Deus. Jesus cura, liberta, reina sobre o pecado, e podemos confessar os nossos pecados e receber uma cura espiritual e, consequentemente, a paz, a cura psicológica, a cura física vem. O sacramento dos enfermos é próprio Senhor Jesus, o Rei, tomando conta dos problemas nossos. Ele é o Cristo, Ele é o ungido, Ele é o cheio do Espírito Santo, Ele nos enche com o Espírito Santo. E nós temos o sacramento de crisma, e que é para ficar cheia do Espírito Santo e passar a ser militante. Nós temos o sacramento de ordem, não é? São pessoas separadas para um ministério todo especial, os sacerdotes. As pessoas consagradas a Deus. Somos um povo sacerdotal que luta para a vinda do reino.
o reino não vem ostensivamente, porque ele está aqui entre nós, agindo de fato. E o rei começa a agir e as pessoas começam a ter vidas cristocêntricas. Jesus, rei, usando as pessoas. Recebemos o rei na Santa Comunhão. Parece tão simples. A gente recebe o dono do universo dentro de nós e voltamos para o nosso lugar em silêncio, adoração profunda, porque recebemos o rei. Eu fico imaginando o rei nos casais, no sacramento de matrimônio, vivendo plenamente o sacramento de matrimônio, e Deus une ele e ela, e passa a ser um. O que Deus uniu, que ninguém separe. Veja como o reino de Deus está aqui dentro de nós. Nós temos a fé. Por causa da fé, existe a presença amorosa de Deus. Creio em Deus, Pai, Filho, Espírito Santo. Deus que vem para morar dentro de nós. Nós temos a esperança de fazer a nossa caminhada com Deus, e só com Deus. A esperança da vida eterna, de viver para sempre com nosso Deus, no reino definitivo que é o céu, a vida eterna. Nós temos a esperança da ressurreição da carne, que nós vamos receber um corpo bom, glorioso, não é? Em que Deus reina completamente também sobre o corpo novo que nós vamos receber. Que maravilha! O grande segredo para a vinda do reino de Deus é isso. Ele morreu numa cruz e nós temos que morrer para nós mesmos. Tem que ter o sacrifício. A Eucaristia, nós celebramos o sacrifício e pedimos a purificação e a mudança, conversão no rito penitencial. O reino de Deus vem quando existe a palavra e ouvimos a boa notícia e acreditamos. O reino de Deus vem quando, como na missa, o ofertório, nós nos oferecemos a Deus com o pão e o vinho. É um altar de sacrifício e nós colocamos nossas vidas e nossas intenções diante dele. Nós nos entregamos a Deus e algo maravilhoso acontece. Uma transformação vai acontecer em nós. É a presença amorosa de Jesus no pão e no vinho, passa a ser o corpo e o sangue dele. E recebemos o Rei. Temos comunhão com ele na Santa Comunhão. Como é importante que nós sejamos pessoas consagradas a Deus, transformadas a Deus, porque é a vinda do reino de Deus. E, consequentemente, quantos bons frutos vão ser produzidos e quanta direção e velocidade que nós vamos pegar, caminhando na direção do reino. Ele nos dá as palavras de sabedoria para que o reino dele aconteça entre nós. Abaixe sua cabeça e faça sua oração. Responde a palavra de Deus.